Bom dia, para a glória de Deus, estamos aqui mais uma manhã para examinar, estudar, aprender com Jesus acerca das Escrituras, da Palavra de Deus. Nós estamos fazendo um estudo do livro de Daniel e o Senhor, Ele tem grandes coisas para ensinar para mim e para você. E a partir desse ensinamento, o crescimento espiritual na minha vida, na sua vida, ele é certo. Quando eu e você nos disponibilizamos para aprender com Jesus acerca do que fazer, como fazer para agradar a Deus. Porque nós precisamos ter um foco. O meu foco, o seu foco, precisa ser agradar a Deus. Ele é o autor, o consumador da nossa fé. O nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos criou, que nos deu a vida, que nos sustenta, que nos guia, que nos conduz. E para que eu e você saiba que Ele tem o melhor para mim, para você, nós precisamos caminhar pelas trilhas a qual Ele fez para mim, para você, para trilhar cada dia. E para que eu e você consiga trilhar nos caminhos que o Senhor fez para mim e para você, precisamos dar ouvido a Jesus Cristo. E Ele se revela para mim e para você na palavra. Ele me ensina, Ele te ensina a ser uma pessoa melhor, a ser alguém que agrade a Deus. Eu e você nascemos para isso, para servir a Deus e para agradá-lo, para adorá-lo. Por isso que nós estamos aqui agora, nesse momento, para examinar as Escrituras e ouvir o que Deus tem a dizer. O que Deus tem a dizer para mim e para você. O que nós temos que fazer hoje? Além de ter fé, porque a palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu e você, primeiramente, temos que ter fé. O fato de estarmos aqui para ler a palavra já indica a fumaça da nossa fé. Para que essa fé seja crescida a cada dia, precisamos ter essa rotina, ler a palavra, orar, para que a nossa fé venha crescer ainda mais. E quem dá o crescimento para a minha fé e para a sua fé é Deus, através da leitura da palavra dele. Palavra essa que é santa, que é sagrada, que é diferente de qualquer outro livro. E é isso que nós vamos fazer agora. Deus vai acrescentar a minha fé e a sua, e assim iremos agradá-lo, no nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus Pai, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Tu és maravilhoso, Deus. Louvado e exaltado seja o Senhor na minha vida, na minha casa, na minha família, na vida dos Teus filhos, Pai, na casa, no lar, no trabalho, Pai. Tu és lindo, maravilhoso. Rendemos a Ti a nossa vida, Pai. Pedimos ao Senhor, perdoa, Senhor. Perdoa os nossos erros, perdoa nossas falhas, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Só o Senhor, Deus, é capaz de perdoar pecados. Só o Senhor é capaz de nos ajudar. Só o Senhor, Deus, é capaz de nos conduzir no caminho santo do Senhor. Pedimos ao Senhor a força, a sabedoria, o discernimento que precisamos para cumprir o Teu querer, a Tua vontade. Fala conosco, Senhor. Nos dê sabedoria, nos instrua segundo a Tua vontade, no nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje nós iremos ler e meditar no capítulo 4 de Daniel. E nós vamos ver o versículo 1
Nós vamos ler o versículo 2 em diante. Aqui, a palavra de Deus, ela vai dizer assim: quero que todos saibam 2 sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. E é quase impossível acreditar. Foi um grande milagre. Agora eu tenho certeza de que o seu reino é eterno. Agora sei que ele reina para sempre. Aqui é Nabucodonosor, com seus próprios lábios, confessando Deus como um Deus do impossível. O Senhor, nessa manhã, através dessa história real, Ele vai ensinar para mim e para você que muitos que hoje não creem em Deus, no Deus que você serve, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, o Deus de milagres, o Deus de transformação. Muitos que não acreditam irão acreditar, porque Deus está trabalhando ao seu favor. Simplesmente faça aquilo que Deus está lhe orientando a fazer. Porque aqui, o rei Nabucodonosor, ele deu essa declaração devido ao temor de Daniel, de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. Ou seja, quando eu e você estamos fazendo a obra de Deus, da maneira em que Deus nos instrui, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando no coração das outras pessoas, porque as outras pessoas, elas estão te observando. Elas estão observando o que você faz. Elas estão observando como você faz. E muitos até julgam, precipitadamente, falam, zombam, criticam. E Deus, Ele diz, não se importe. Porque quando você está fazendo, os que não fazem, eles irão zombar, eles irão te criticar, eles irão até escarnecer de você. Mas você não pode se importar com o que pessoas estão dizendo a seu respeito. Porque o seu caráter, ele não muda pelo que as pessoas estão dizendo. O seu caráter, ele é formado por Deus. E quando você crê no que Deus está falando para você através da palavra, e continua fazendo, continua fiel, cumprindo e fazendo aquilo que Deus está lhe orientando, Deus, ele se manifesta com milagres e maravilhas. E foi exatamente isso que aconteceu com Nabucodonosor, através da vida temente de oração de Daniel. Nabucodonosor, ele teve um sonho. E quando ele teve esse sonho, os magos, os astrólogos, os sábios que estavam ali no seu palácio, eles não souberam traduzir para Nabucodonosor o seu sonho. E aí ele mandou chamar Daniel, porque Daniel já tinha sido posto como ajudante do rei ali no palácio. Quando nós temos pessoas de Deus ao nosso redor, sempre vamos ter com quem contar. Então Nabucodonosor mandou chamar Daniel e disse para ele seu sonho. E ele disse, eu sei, Daniel, que os deuses estão com você. E eu quero que você me revele o meu sonho. Ali, quando Nabucodonosor ele diz que os deuses estão com Daniel, percebemos que há uma incredulidade da parte do rei, uma desconfiança acerca da fé. Mas quando Deus nos manda fazer algo, Ele nos capacita com os dons espirituais, com fé, com humildade, com mansidão, com amor. E ali, Daniel, ele ficou pensando quando ele ouviu o sonho do rei. E o rei disse para ele, não precisa ter medo de me contar o que significa esse sonho, porque eu quero saber. Ou seja, há pessoas que elas não creem, mas elas só não creem
porque ainda não viram, não viveram o verdadeiro milagre, uma experiência com Deus. Mas a partir do momento em que essa pessoa ela tiver uma experiência com Deus, toda a vida dela será transformada. E quando Daniel conta para Nabucodonosor o sonho, e ele diz: olha, o Senhor, é essa árvore tão grande, tão frutífera e que ajuda, que protege tantas pessoas. Mas o próprio Deus mandou cortar o Senhor. Mas ele deixa bem claro que não é para cortar na raiz, é para deixar o toco. E este toco, ele viverá como os animais durante 7 anos. E durante esses 7 anos será humilhado. Durante esses 7 anos viverá sujo, viverá de qualquer maneira. E quando Daniel explicou ao rei, passou-se 9 meses e tudo o que Daniel disse que iria acontecer, que Deus já havia mostrado para Nabucodonosor, aconteceu. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Não é porque alguém busca mais que ele terá mais na parte física. Estamos dizendo na parte financeira, na parte material. No mundo espiritual, quanto mais você busca, mais você vai encontrar. Quanto mais você bater, mais portas irão se abrir. Quanto mais você fazer, mais você irá crescer. Mas no mundo espiritual, Deus, ele não tem essas acepções, porque o seu esforço é quem vai lhe ajudar no seu crescimento. Então você precisa querer buscar o entendimento, a palavra, assim como você busca o seu trabalho. Assim como você se dedica no seu trabalho, você precisa se dedicar na vida espiritual e confiar. Você confia nos 30 dias que você está trabalhando, você confia que você vai ter um salário. Porque você não consegue crer, confiar, quando você lê, quando Deus diz para você: eu sou o Deus do impossível. Isso é impossível para você? Então ore, coloque nas minhas mãos e descansa, porque eu vou fazer. Por que você não crê? Se você trabalha o mês inteiro, você não vê o dinheiro do seu trabalho. Só quando chega o dia do pagamento que você vê o dinheiro. Deus está dizendo para você: você precisa confiar antes mesmo da sua recompensa chegar. Porque você confia que você vai receber um salário. Então confia que Deus, ele vai fazer o impossível na sua vida quando você está buscando. Porque ele faz. Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Aqui nós vemos um homem que fazia muitas coisas maus e que foi aconselhado por Deus para fazer coisas boas, para fazer coisas justas, para cuidar bem dos pobres, para cumprir o que Deus determinou para que ele cumprisse. Porque ele não era um sacerdote, ele não era um homem de Deus constituído para fazer a obra. Não como um pastor, como um levita, não como um missionário, mas como um rei. E ali ele estava fazendo tudo errado. Deus se revelou para ele. Mas tudo começou com Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel, que resolveram não se contaminar e mostrar a diferença que Deus faz na vida daquele que o segue. Naquele que o segue, na vida daquele que o serve, na vida daquele que decidiu seguir a Cristo e não o que as pessoas dizem. O Senhor nessa manhã está dizendo para mim e para você: permaneça fiel, continue crendo,
Continue confiando, porque eu estou trabalhando ao seu favor. E tudo que eu tenho para você, eu vou lhe entregar no momento certo. Não creia no que as pessoas estão dizendo, confie no que eu digo para você. Faça aquilo que eu estou lhe dizendo para fazer. Porque quando você faz aquilo que Deus está lhe orientando a fazer, a vitória é certa. Quando você permanece fiel naquilo que Deus está te instruindo, aqueles que antes não criam, eles irão abrir a boca e eles irão confessar: o Deus Todo-Poderoso, Ele é com você. E eu quero esse Deus Todo-Poderoso para mim. Por isso que Nabucodonosor ele disse: é quase impossível acreditar. Muitos vão dizer: é quase impossível acreditar. Aí ele continua e diz: foi um grande milagre. Agora eu tenho certeza de que o reino eterno, de que o seu reino é eterno. Agora sei que ele reina para sempre. Há pessoas que elas vão precisar passar por situações muito constrangedoras para reconhecer que o Deus do impossível é na sua vida e é na dele também. Mas é Deus quem vai fazer. Ele só diz para você: tenha paciência, seja humilde, seja manso, seja calmo e ame com o amor que eu lhe dei, com o amor que eu lhe ensinei, com o amor que eu amo você. Quando eu e você resolvemos viver no Novo Testamento, na Palavra de Deus, viver no amor a Deus, no amor a si próprio e no amor ao próximo, a palavra vai se cumprir e nós iremos viver o melhor de Deus. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida através dela, no nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus Pai, Tu és santo, lindo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Pai, eu creio, Senhor. Eu creio que muitos daqueles que não criam, que muitos daqueles que não confiavam, eles irão confiar no Senhor, Deus. Porque o Senhor tem me usado como um instrumento do Senhor, para que a glória do Senhor seja glorificada e revestida nessa terra. Oh, Pai, que a glória do Senhor seja espalhada através dos instrumentos que o Senhor tem usado. E que isso venha se proliferar, Pai, nessa terra. Que pessoas venham servir ao Senhor, não por interesses, não por bênçãos, mas por amor. Mas para que o reino do Senhor se cresça, se expanda. Para que o reino do Senhor venha se frutificar, ó Deus. Aqueles que permanecem fiéis receberão a recompensa do Senhor. E a maior recompensa é ouvir aquele que antes não cria, confessar que crê. Aquele que antes não confiava, confiar e acreditar e se lançar nas promessas do Senhor. Crendo que assim como trabalha, sabendo que no fim do mês irá receber o seu salário, crendo que assim, quando ele confia no Senhor, ele se lança nos braços do Senhor, a vitória vem. O tempo é do Senhor, o momento é do Senhor, não cabe a nós sabermos nada, simplesmente confiar, servir-te e amar-te, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, por tudo que está fazendo, Deus, por todo o livramento, por toda a paz que o Senhor tem liberado a cada um dos teus filhos. Eu creio que maravilhas estão acontecendo na vida daqueles que estão crendo no Senhor.
Maravilhas estão acontecendo na vida daqueles que estão confiando e confessando que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que Tu és o Deus do impossível, assim como Nabucodonosor confessou. Era impossível disso acontecer, mas aconteceu e serviu para que eu confiasse mais no Senhor, para que eu cresce no Senhor, para que a minha fé fosse despertada, evoluída e que crescesse a cada dia, ó Deus. Que assim aconteça na vida de cada um dos Teus filhos, que a fé, a confiança venha crescer e que eles possam crer que Ele e a casa deles irão servir ao Senhor, assim como Teu filho disse, confessou, eu também confesso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Confesse para Deus que você e sua casa servirá ao Senhor e assim se consumará no céu e na terra. E creia, minha irmã, não viva com os olhos naturais, creia porque Deus está trabalhando ao seu favor por causa da sua dedicação, do seu esforço, da sua fé. Nada é pelos olhos, tudo é pela fé. Quando vivemos pela fé, receberemos pela fé. E muitos irão dizer, era impossível, mas aconteceu. Oh Deus, é no nome de Jesus que eu abençoo cada um dos Teus filhos, que eu libero a bênção do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus possa resplandecer mais maravilhas na sua vida, no seu dia, na sua casa, na sua família, e que assim eu e você possamos juntos crescer na presença de Deus, na graça de Deus, no amor de Deus, e que isso seja somente uma pontinha do que Deus tem para a sua vida. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Compartilhe, fale, faça o que Deus propôs no seu coração. E Ele derramará chuva de bênçãos na sua vida e na sua casa. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe para a glória de Deus.